Ô, Léo, é humanamente impossível você chegar no segundo tempo e ter esse mesmo desempenho. Teve uma hora, eu não fui ao Maracanã, eu estava em casa. Você olhou na televisão, o Internacional estava com a bola na linha do meio-campo, no grande círculo, os 4 atacantes do Flamengo atrás da linha da bola. Porque o cara não aguenta mais. E aí você acontece o quê? Tem um desequilíbrio na sua equipe. Um desequilíbrio estrutural dentro da sua ideia de jogo, dentro do seu modelo de jogo. Você não consegue mais fazer o que você vinha fazendo no primeiro tempo. E aí cabe o treinador que eu falei de 4 caras ficaram. Não é para trocar os 4, mas você pode trocar 2, depois você troca mais 2, enfim. Você tem armas para fazer. Né? Porque... Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. O mestre Buarque está ficando chato em toda a coletiva, excesso de elogios do Felipe Luiz ao time adversário como único motivo, né? E mais uma vez ele repete, né, professor, esse discurso de pontuar, né, coisas positivas do adversário, né, como o maior causador de problemas do Flamengo no segundo tempo, meio que não abrindo os olhos, né, para essa queda tão acentuada, né, que o Flamengo tem de um primeiro tempo para o outro, né, professor? Léo, se você fala assim, caramba, ontem a gente jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente caiu, né? Não sei o que aconteceu. Não, vem sendo repetitivo isso, cara. O jogo em Minas lá com o Atlético Mineiro, a gente faz um jogo bacana, segundo tempo a gente cai de produção. O jogo contra o Mirassol, a gente cai de produção. E ontem a mesma coisa. Ou seja, as coisas estão se repetindo. E às vezes, Léo, para mim, né, eu acho que aquela forma de pressionar dos homens Plata, Luiz Araújo, Bruno Henrique e o Lino, pressionar, vinha aqui, o Luiz Araújo tira uma bola do Bernabéu, se eu não me engano, quase na linha de fundo defensiva do Flamengo. O Plata faz isso, o Bruno Henrique fica correndo de um lado para o outro, o Lino... Ô, Léo, é humanamente impossível você chegar no segundo tempo e ter esse mesmo desempenho. Teve uma hora, eu não fui ao Maracanã, eu estava em casa. Você olhou na televisão, o Internacional estava com a bola na linha do meio-campo, no grande círculo, os 4 atacantes do Flamengo atrás da linha da bola. Porque o cara não aguenta mais. E aí você acontece o quê? Tem um desequilíbrio na sua equipe. Um desequilíbrio estrutural dentro da sua ideia de jogo, dentro do seu modelo de jogo. Você não consegue mais fazer o que você vinha fazendo no primeiro tempo. E aí cabe o treinador que eu falei de 4 caras que ficaram. Não é para trocar os 4, mas você pode trocar 2, depois você troca mais 2, enfim. Você tem armas para fazer. Né? Porque a resposta que ele dá é que eu não sabia o que eles iam fazer no primeiro tempo. Cara pálida, 10, 15 minutos, você já está vendo o que eles estão fazendo. E aí você tem que reestruturar se o que você montou na volta do intervalo não está dando certo. Como é que você faz isso? Já falei aqui, falando com o jogador, chamando pede lá o Luiz Araújo para não atacar tanto, pede para fechar o meio, pede o Plata para ficar mais centralizado, tirar o jogo por dentro. Não. Se eu falei isso não deu certo, eu tenho que trocar. Porque eu pego 2 jogadores aqui do meu lado, tranquilos, de cabeça leve, e falo assim, fulano, tá vendo lá? Você vai entrar no lugar do fulano, tá vendo ali? Toda hora tá acontecendo. Eu quero que você feche aquele espaço ali. Ô, fulano, tá vendo ali? Você vai fazer isso. E você dá uma ajustada no seu time. Mas não. O Flamengo fica perdido, Léo. E aí você olha para o Flamengo, para o grupo do Flamengo, para os atletas que o Flamengo tem, cara, eu acho, Léo, na minha opinião, fez um primeiro tempo bacana, mas não machuca o adversário. Não finaliza. O goleiro do adversário sai. O primeiro tempo, o Rossi acho que nem pegou na bola. E no segundo tempo já começa. É cruzamento, é chute, é tenta, e um se atira para tirar a bola, coisa que não tinha no primeiro tempo. Porque o time está desequilibrado. Desequilibrado pelo modelo que o Felipe faz. Eu não estou falando que o modelo é errado, mas os jogadores que estavam se doando para que esse modelo desse certo não conseguem mais porque eles não têm perna. Aí, quando está jogando, por exemplo, o Arrascaeta e o Pedro, que tem um condicionamento físico e uma característica diferente desses 4 de ontem que entraram no jogo, né? Aí a gente critica, o Felipe Luiz critica, porque eles não fazem essa pressão que ele faz. É característica, você tem que respeitar a característica do jogador. E ontem, infelizmente, ele perde o Royal, e aí a característica do Varela é totalmente diferente. Aí você perdeu o corredor direito, o que também ajuda o Internacional. Mas aí eu tenho que olhar. Se eu perdi o corredor direito, se estava me ajudando, talvez, como o Luiz Araújo puxa para dentro e o meu lateral não tem essa profundidade, eu tenho que, de repente, olhar no banco e ver assim, será que eu tenho um jogador para fazer aquela profundidade que estava me ajudando no primeiro tempo?
E aí coloca esse jogador, que poderia ser o Alacian, que joga dos dois lados, que joga por dentro, que joga como segundo atacante. Mas não, ele sumiu com o Alacian não é mais utilizado, e aí você fica sem entender essas ações do Felipe. Então, a cada vez que vai passando, e o amigo coloquei o Carlos Barcelos, é o meu pensamento também. Felipe Luiz é uma decepção. Ele vem me decepcionando muito com as suas ações ou a falta de ação para ter um Flamengo mais equilibrado nos dois tempos. E essa questão, professor, principalmente de não fazer essa leitura, né? Ou, às vezes até o senhor já falou, até numa live anterior, que essa falta de experiência, né? Mas acredita também, de fato, que a sua comissão não consiga enxergar o jogo, professor? Né? E às vezes até detectar isso, né? O que o senhor falou, eu acho que os caras têm essa capacidade, né? Mas a última palavra, né? A última ação é do Felipe Luiz, né? Acha que essa falta de experiência traz também essa falta de coragem, professor, para mexer, para fazer as trocas, para entregar um Flamengo mais competitivo, principalmente na segunda etapa, onde o Flamengo cai de produção, e ele mesmo deixou claro, né, que as mudanças, né, levam dificuldade na sua leitura, no entendimento do desenrolar da partida? Para mim, total, Léo. Para mim, total. O amigo Thiago Santos coloca aqui também. Essa pressão não resulta em gol, apenas posse de bola improdutiva. Exatamente, exatamente. Bacana, pressão, pressão, rouba a bola, pega a bola. O que eu vou fazer com a bola? Que o futebol, Léo, ele basicamente ele é isso. Com bola o que eu faço e sem bola o que eu faço. E com relação à comissão dele, Léo, eu acho isso. Eu acho que eu não sei, não conheço ali todos, né? Se tem coragem de fazer um contraponto. E pelo que eu vejo ali, a nível assim isso não é uma crítica, tá? De idade, pessoas muito jovens, talvez não tenham essa experiência toda, né? De fazer isso, de falar, cara, vamos tentar isso aqui, mas ele não muda. Ele diz que tem a convicção dele, convicção, desculpa, para mim não é convicção, para mim é teimosia. Para mim está virando teimosia porque é uma coisa que se repete. Ela vem se repetindo, se repetindo. É uma convicção? Ok. É uma convicção muito inserida, porque ele não troca. E quando você não troca os resultados... mas o resultado que eu falo, gente, não é a vitória. Teve a vitória, bacana, levou uma vantagem para o Sul, excelente. Mas o resultado de jogo no campo, onde o Flamengo ontem, na minha opinião, e não sei o que a galera pensa aqui, e você, Léo, olhando o time do Internacional, o time do Flamengo muito melhor, o primeiro tempo, o Internacional com a bunda na trave, poderia sair com um placarzinho um pouquinho melhor. Mas aí falta contexto, falta conteúdo para você fazer isso, você reverter. Você faz um primeiro tempo massacrante, no segundo tempo você começa a ser massacrado e você não faz nenhuma ação para voltar até a atitude que você teve no primeiro tempo. Entendeu? Então, cara, falta, é o que você falou. Será que falta leitura ali? Para mim, falta. Porque as trocas não combinam com o que está acontecendo no campo. Porque ele faz as trocas e não muda a atitude. Quando é que mudou a atitude? Quando entrou o Samuel Lino naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que ele entra no segundo tempo, e ninguém conhecia, o cara arrebentou com o jogo. Não foi tático, foi uma ação individual do atleta. Eu acho que isso é muito pouco pelos jogadores que o Flamengo tem. Então, o Felipe tem que trabalhar mais para melhorar essas conexões. Vou até defendê-lo. Para você melhorar a conexão no terço final de campo, você precisa de quê? De treino, repetição. E o que menos o Felipe Luiz faz hoje é treino. Então, se ele não faz treino, o que ele tem que fazer, na minha visão? Observar as características dos jogadores que podem fazer as ações que ele pretende. E não simplesmente trocar. E para mim é o que eu falei. Ele troca, se olhar para o time do Flamengo assim, eu acho que todo mundo já jogou. Mas será que isso é interessante? Será que é bom? Ou seja, ele mantém um ambiente de tranquilidade, todo mundo jogando, todo mundo participando, mas é o que eu falei, volto a repetir. O futebol mudou? Claro que mudou. Mas eu tenho que fazer assim, na final, o time do Flamengo é esse. Eu não tenho esse time. Eu acho que você também não tem, a galera do chat aqui também não tem. O Flamengo hoje não tem um time titular, porque é muita troca, e é controle de carga, é uma confusão sem fim que eu fico sem entender, Léo.
Boa, professor. A gente vai seguindo aqui a nossa resenha, quase 150 aparelhos conectados e apenas 66 likes, tá? Somente 66 likes, galera. Quase 150 aparelhos conectados aqui na nossa resenha. Sobe esse like aí, dá essa moral pra gente, é muito importante para o nosso crescimento. Lembrando aqui, a gente não vai pedir Pix, né? A gente vai pedir só o seu like, seu compartilhamento, enfim, a sua inscrição, ajuda pra caramba pro nosso trabalho. Então dá essa moral pra gente, nos ajude a chegar à nossa meta de 300 likes aqui na nossa resenha. Dá um bom dia pro meu parceiro Ricardo Nunes, Cidinho Brauna, meu parceiro José Elias, meu camarada Rodrigo Rocha Oficial, né, meu parceiro Pix Melo, o Tato, né, o Tatá Pereira, meu camarada Ricardo Machado, Wilson Ferreira, o Thiago Santos, o Carlos Barcelos, Cristiano Araújo, minha amiga Debinha, um grande abraço para você, Debinha, meu parceiro Paulo Sérgio, Valmir Souza, enfim, Rogério Lima, toda essa rapaziada que está colada aqui com a gente na nossa resenha, subam os likes. Meu parceiro Brownie, bom dia, Brownie. Meu camarada Jânio, meu parceiro Marco Orange, um grande abraço para você. Professor, tem uma mensagem aqui do Cidinho, né? Ele coloca aqui: o risco de perder a classificação na semana que vem é muito grande. É uma boa vantagem esse 1-0, professor? Ou o senhor, olhando o jogo, sabendo que o Internacional é sempre muito forte no Beira-Rio, o Flamengo corre o risco de perder essa classificação para a próxima fase da Libertadores, professor? Como é que você imagina o cenário do segundo jogo e se o Flamengo tem totais condições de andar para as quartas da Liberta? Condições tem. Olhando o plantel, olhando o time, olhando a estrutura, olhando tudo, tem. Agora, é o que o amigo falou, é uma vantagem, é melhor 1-0 que 0-0, né? Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.